Capítulo 71 Armas e habilidades. Ishii olhou para a livraria de materiais do editor de equipamentos. Dentro havia alguns materiais incomuns que ele tinha reunido recentemente. Ele não poderia usá-los ainda. Ishii fechou a livraria de materiais e confirmou as modificações da guarda-chuva das 1000 possibilidades. Depois que a barra de progresso foi concluída, ele a retirou do editor. Ao voltar ao jogo, ele abriu o guarda-chuva das 1000 possibilidades para ver a mudança. A forma original do guarda-chuva das 1000 possibilidades ainda era nível 5, mas após essa modificação, a forma da espada da guarda-chuva e a forma de arma de fogo aumentaram para o nível 15. O peso não mudou e a velocidade de ataque continuou igual, mas o ataque físico e o ataque mágico era muito diferente da forma da lança. Guarda-chuva das 1000 possibilidades forma da espada. Ataque físico, 240. Ataque mágico, 265. Guarda-chuva das 1000 possibilidades forma da arma de fogo. Ataque físico, 238. Ataque mágico, 210. Pumpkin, eu acredito que agora seja um guarda-chuva rifle, não especificou que tipo de arma de fogo, então eu estou deixando assim. Lança, espada, arma de fogo, essas diferentes armas de classe naturalmente tinham diferenças em atributos. Mesmo se fossem da mesma classe, a arma ainda enfatizaria atributos diferentes. Por exemplo, dentro das classes que usam espada, espadas grandes tinham um ataque físico maior explicado o ataque de 1 Shi, mas normalmente tinham uma velocidade de ataque de 1, o mínimo de velocidade de ataque. Espadas curtas tinham um ataque mágico mais alto e geralmente tinham uma velocidade de ataque de 5. Os sabres de luz tinham uma velocidade de ataque mais alta, geralmente com uma velocidade 9. Os outros dois tipos eram facão e tachi. O facão tinha ataque físico alto, não tão quanto a espada grande, mas tinha uma velocidade de ataque de 3, um pouco mais rápida. Tachis tinha alto ataque mágico, não tão alto quanto uma espada curta, mas tinha uma velocidade de ataque de 7, um pouco mais rápida. Start, classes do tipo espadachim tinham que escolher armas com base em seus hábitos e exigências diferentes. Por exemplo, lâmina de feitiço e lâmina de fantasmas eram duas classes que se baseavam principalmente em ataque mágico, então muitos poucos optavam por usar espadas grandes como armas. Berserkers e o mestre das lâminas confiavam principalmente em ataque físico, então se a espada curta não tivesse nenhum efeito especial, eles não considerariam usá-la. Sabres de luz eram uma existência especial. Somente mestres das lâminas poderiam usar essa arma. O jogo explicava que apenas os mestres das lâminas, que seguiam o limite da espada, poderiam usar os sabres de luz. Como a velocidade de ataque era alta, os atributos dos sabres de luz eram semelhantes aos de Tachi, mas um pouco menores no ataque físico e no ataque mágico. Nesse momento, os atributos da guarda-chuva das 1000 possibilidades eram semelhantes ao de um Tachi, mas a velocidade de ataque era 5, o mesmo nível que uma espada curta. Comparado aos Tachi de nível igual, suas estatísticas eram mais baixas por um grau igual 5 níveis. Mas ao olhar para a forma da lança, com 290 de ataque físico, essa era a lança com o maior ataque físico entre as armas das classes de tipo mago. Era equivalente a uma espada grande entre as armas de classe que usam espadas. A lança e a espada grande originalmente tinham a mesma velocidade de ataque de 1, mas agora a velocidade de ataque era de 5. A forma da lança do guarda-chuva das 1000 possibilidades era definitivamente um grau mais alto do que as lanças do mesmo nível. Ishii examinou cada forma novamente. Depois de descobrir que o editor havia mudado as formas, ele abriu a lista de habilidades de Lord Green. No nível 20, os pontos de habilidades eram redefinidos uma vez. Embora Lord Green fosse um personagem não especializado, ele também desfrutava desse mesmo benefício. No entanto, no nível 50, os pontos de habilidades das outras classes eram redefinidos durante o despertar da classe. Personagens não especializados não tinham esse benefício. Como resultado, a partir de agora, os pontos de habilidades tinham que ser usados com cautela. Mas com os 10 anos de experiência de glória do Ishii, e sendo a pessoa que uma vez foi chamado de livro-guia, Ishii já estava extremamente familiarizado com todas as habilidades. Agora, ele só precisava verificar e planejar as habilidades apropriadas para Lord Green. No que diz respeito aos jogadores não especializados, todas as habilidades que poderiam aprender já estavam na frente deles. Glória tinha 6 tipos de classes básicas, que cada tipo de classe tinha 4 classes especializadas, num total de 24 classes. Em média, cada classe tinha 5 ou mais habilidades no nível 20, num total de 120 habilidades. Essas eram as habilidades que os personagens não especializados poderiam aprender.
Havia uma quantidade impressionante de habilidades que eles poderiam aprender, mas como as habilidades eram de baixo nível, sua formidabilidade, naturalmente, nem se comparava às habilidades de nível médio e alto. E entre essas 120 habilidades de nível baixo, ele ainda tinha que escolher com cautela, pois os pontos de habilidade eram realmente limitados. Embora as habilidades de nível baixo não precisassem de muitos pontos de habilidade, todas menos de 30 pontos, devido ao problema inerente de habilidades de nível baixo, se ele quisesse combiná-las, então ele precisava planejá-las bem. Se não, mesmo se ele tivesse o máximo que é 5.000 pontos de habilidade, não era possível maximizar todas as 120 habilidades. Ishio atualmente não tinha confirmado o plano final, mas ele aprenderia as habilidades que ele considerava que deveria aprender. Enquanto ele upava, ele já estava preparado para passar por um período de tempo em que as testaria em combate real. Ele verificou a lista de habilidades mais uma vez para ver se ele esqueceu de alguma coisa. Repentinamente, Ishio cheirou uma aroma de chá e olhou inexpressivamente. Levantou a cabeça e olhou. Era Tandhou segurando uma xícara de chá parada em frente à recepção. Ishio ficou distraído por um momento. Seu hábito de todas as noites surgiu há muito tempo. No passado, Sumo-shen sempre lhe trazia chá verde quando ele ficava a noite toda. Aquela garota insistia que as pessoas que passavam a noite toda precisavam beber chá verde. E hoje? Hoje, ele viu Tandro beber um gole da xícara de chá. Ishio começou a suar. Ele sentiu-se um pouco nostálgico. Ele até pensou que Tandro era Sumo-shen trazendo chá para ele. O que você está fazendo? Tandro perguntou. Olhando as habilidades. Ishio disse. Ah, eu também posso aprender habilidades. Tandro disse. Golpe celestial e dente do dragão? Sim. Essas são duas habilidades muito úteis. No entanto, os níveis da habilidade dependem de seus hábitos. Primeiro, familiarize-se com essas duas habilidades. Ishio disse. Ok. Tanho levou seu copo de chá e saiu. O aroma do chá permaneceu no ar, mantendo Ishio distraído. Depois de acender um cigarro silenciosamente, ele continuou a refletir sobre essas habilidades. Nesse momento, Blue River olhou para a lista de amigos dele e clicou no Lord Green Online. Ele sentiu uma confusão sem precedentes em seu coração. A batalha do Yaga Atirador Sanguinário foi realmente muito inesperada. O convite de Blue River ao Lord Green era para que eles pudessem ficar juntos e estabelecer uma amizade. Ele nem sequer pensou que Lord Green mostraria respeito e o ajudasse. Dar KS num chefe era uma atividade de escala de guilda. Quanta diferença a força de um homem poderia fazer? No fim, o desempenho de Lord Green deixou todos estarrecidos. Ele liderou alguns jogadores que ele considerou que eles não se conheciam e matou o Yara Atirador Sanguinário. Ele venceu as três grandes guildas em preto e azul asterisco. Plantago Cid, líder da guilda do Jardim de Ervas, morreu na linha de frente. Blue River não sabia como os outros dois líderes de guildas estavam sentindo-se em relação ao Lord Green. Em todo caso, isso o fazia admirar ainda mais essa pessoa. Ele já reconheceu que a habilidade dessa pessoa estava acima da sua. Pelo menos, nessa situação, Blue River definitivamente não tinha a capacidade de levar o Lhag Atirador Sanguinário embora, mesmo se ele fosse como Lord Green e usasse completamente o conflito entre as três grandes guildas. Particularmente, enquanto eles lutavam contra a Legião de Mortos-Vivos, seu time de jogadores quase matou o Yara Atirador Sanguinário. Esse tipo de dano era ainda maior do que o time de elite de sua guilda. 80% de tudo isso era por causa da liderança de Lord Green. Mas a direção era a direção. Na realidade, Blue River também não se sentia muito bem em seu coração. Ele não sofreu muitas perdas, mas perdeu muita face. Era preciso saber que foi ele quem levou esse jogador para lá. Esse jogador, no fim, fez-lhe sentir como se o que ele fez foi um esforço desperdiçado e fútil. Blue River sentiu que o Lord Green não era apropriado e não lhe dava nenhuma face. Blue River decidiu que precisava falar corretamente com o Lord Green. Abriu a janela de chat do Lord Green e enviou uma mensagem: Irmão, o que você fez hoje não foi muito legal, né? Capítulo 72. Aproveitando de todos. Lord Green respondeu prontamente: Sim, um pouco. Caralho. Ele realmente confessou. Blue River ficou numa total confusão. Como vou responder? Eu deveria continuar criticando ou pareceria que eu não sou um cara legal? Eu deveria deixar esse assunto de lado, mas é difícil fazer essa sensação sufocante ir embora. Blue River sentiu uma espécie de sentimento como se tivesse sido morto instantaneamente. Felizmente, eles estavam conversando por mensagens. Havia uma maneira para ele expressar seu silêncio mortal. Blue River respondeu rapidamente com um monte de elipses, junto a um emoji suando. Tente mais da próxima vez. Ishio respondeu.
Blue River tossiu sangue. Esse cara nem sequer levou esse assunto a sério, embora o que ele tenha dito fosse verdade. Chefes selvagens eram como saques de ninhos de vespas. Se você fosse roubado e se recusasse a aceitar, em seguida era apenas roubar de volta. Criticar os erros dos outros eram algo que só os nobres fariam. Espere um segundo. Ele não estava com raiva por Lord Green ter roubado o Yaga atirador sanguinário. Ele estava com raiva porque essa pessoa não lhe deu face. O problema era que ele próprio era o único a convidar o Lord Green a vir. Mas em vez disso, Lord Green foi o único a matar o Yaga atirador sanguinário. Ele mesmo não conseguiu nada com isso. Ao ver a discussão de todos no canal da guilda, essa era a principal razão para a infelicidade de todos para com Lord Green. Quanto ao chefe sendo roubado, isso era cada um por si. Por exemplo, se Jardim de Ervas ou Ambição Tirânica tivessem matado-o, então apesar de ficarem infelizes, era um tipo diferente de infelicidade, não era para ficar perdido. Talvez a razão pela qual ele estava perdido agora era precisamente porque Lord Green era diferente das outras duas grandes guildas. Se essas duas guildas tivessem roubado-o, Blue River poderia conter seus sentimentos e se vingar mais tarde. Mas o que ele faria em relação ao Lord Green? Blue River estava rasgando seu cabelo. Como se via, essa era a razão pela qual ele estava numa completa perda. O que você acha dessa situação? Bom boate? Blue River não mandou mensagem para Lord Green novamente e mandou uma mensagem privada para Bond Boat. Parece que não será possível amarrar Lord Green. Bond Boat disse. "Ah, por causa desse incidente do Yaga atirador sanguinário, eu acho que posso entender a posição dele. Bond Boat disse. O que você quer dizer? As três grandes guildas estão todas aqui e todas querem amarrá-lo, mas ele não vai ajudar nenhuma delas. Ele trouxe um time aleatório que não é uma das três grandes guildas e, em seguida, matou tranquilamente o Yara atirador sanguinário. Bonboat disse. Então você está dizendo que a habilidade dele é tão grande que ele não precisar juntar-se a nenhuma guilda? Blue River disse. Acho que uma maneira mais precisa de dizer isso é as guildas precisam dele, mas ele não precisa de uma guilda. Bonboat disse. Blue River olhou inexpressivamente. Falando francamente, ele apenas quer ser contratado e virar mão de obra para as guildas. Bonboat disse. Com a habilidade dele. Considerando a habilidade dele pela forma como ele faz as coisas, podemos ver que o apetite dele é grande, as exigências são enormes. Bonboat disse. Jogador profissional. Ele está pensando em confiar nisso para ganhar dinheiro? Blue River perguntou. É possível. Bonboat disse. Mas se ele continuar assim, haverá um momento em que ele chegará ao limite. Primeira morte e estabelecer novos recordes de masmorras. Há um limite para todas essas coisas. Se ninguém o convidar, então o que ele fará? Blue River disse. É um novo servidor, Bondboat disse. Blue River começou a suar. Ele se esqueceu disso. Parando para pensar, se olharmos os servidores anteriores, nunca ouvi falar de uma pessoa como essa. Blue River disse. Se houvesse uma pessoa igual, eu temo que ele já teria sido notado. Bondboat disse. Então, qual é o passado desse cara? Blue River forçou sua mente. Eu não sei. Não podemos ver o quão profunda é a força dele. Não podemos ver a razão dele. Até agora, ele também não escolheu a classe ainda Bondboat de Easy. Então, o que devemos fazer em relação a ele? Blue River perguntou. Fique em contato e continue observando-o. Bondboat disse. Talvez possamos continuar tentando amarrá-lo. Essas foram apenas inferências que fizemos, né? Blue River disse. Ok. Bondboat concordou e acrescentou. Mesmo se não pudermos amarrá-lo, se pudermos estabelecer um relacionamento mais forte com ele, então pelo menos teremos algum lugar na mente dele. Parece que tudo está invertido e somos nós que temos que bajulá-lo. Blue River suspirou. Bondboat ficou em silêncio. Não importava o quão habilidoso fosse um especialista, as guildas amarrariam um especialista para os usarem para si mesmas. Mas e o Lord Green? Porque parecia que todo mundo estava girando em torno dele. Porque ele parecia dar uma sensação de que ele era o único esperando para receber doces. Havia algo de errado com esse pensamento. Os pensamentos de Blue River estavam em branco. Depois de respirar profundamente duas vezes, ele entrou em contato com Lord Green novamente. Irmão, você vai ao calabouço às 24? Blue River perguntou. Às 24 horas, os limites de entrada de todos os calabouços eram reiniciados e todos podiam começar a agitação novamente. Talvez mais tarde. Ishio disse. Juntos. Blue River convidou. Não precisa. Ishio começou a suar. Essa pessoa era muito persistente. Ele ainda queria conquistá-lo depois de ter o chefe roubado dele.
Na verdade, Ishio roubou o chefe para indicar a atitude dele em relação a eles. Ele não queria ser usado pelas três grandes guildas. De start, ninguém expressaria desnecessariamente sua boa vontade para com ele. Se fizessem isso, então mesmo se ele insistisse em recusá-los, depois de algum tempo, ele ainda sentiria que lhes deveria favores. Irmão, não seja tão educado. Blue River disse. Já pedi aos outros ao enfrentar Blue River que estava agindo exatamente como no passado, e Shio não teve escolha a não ser inventar uma desculpa. Ken, Blue River ficou imediatamente em guarda. Poderia outra guilda ter conquistado-o. Amigos, Shio disse. Blue River queria perguntar, que amigos? Mas ele sentiu que era um pouco excessivo, então ele só pôde dizer impotente. Então da próxima vez que tiver uma chance. Da próxima vez, da próxima vez. Ishio disse sem graça. Blue River recebeu a mensagem com raiva. Apenas quando a recebeu, ele pensou em algo repentinamente. Irmão, ajude-nos primeiro a matar o Goblin comerciante. Dessa vez, eu já fiz um acordo. Ishio disse. Afinal, o que havia dito antes era realmente mentira. Esse cara realmente não escondeu nada quando falou. Blue River perguntou enquanto tossia sangue. Ken. Ambição tirânica. Caralho. Blue River bateu no teclado ponto asterisco confuso confuso confuso, foda-se minha confusão. Alguém o conquistou. Blue River lamentou sua própria hesitação. Ao ver a caixa de chat, ele não sabia como responder. Com certeza, Lord Green era igual à análise de Bond Boat e Blue River. Ele queria se aproveitar de todas as guildas. Mas os jogadores da ambição tirânica eram realmente magnânimos. Enquanto ele estava confuso, eles já tinham deixado o assunto de lado e fizeram um acordo com Lord Green. Suspiro. Blue River soltou um suspiro. No final, ele manteve sua elegância e respondeu: Então, quando essa hora chegar, seremos inimigos. Sim, não há necessidade de mostrar misericórdia. Ishio disse: Irmão, quanto aos chefes selvagens futuros e todos os recordes de calabouços, posso reservar todos. Vamos falar sobre isso quando chegar a hora. No meu nível, eu não consigo acompanhar o seu ritmo. Ishio disse: Irmão, apresse-se e upe. Blue River viu que isso era realmente um problema. Ele estava no nível 24 agora. Essa noite, ele certamente uparia ao nível 25 depois de algumas percorridas no calabouço. Mas esse Lord Green ainda era nível 21. Quanto maior a diferença de nível, mais difícil seria compensar a lacuna. Quando eles estavam desafiando os calabouços de nível 30, essa pessoa ainda estaria esforçando-se nos calabouços do nível 20. Decidia se seus recordes fossem quebrados, então mesmo que Blue River quisesse voltar atrás, não poderia. Seu nível seria muito alto. Capítulo 73. Atirar areia. Na verdade, a reação das três grandes guildas deixou Ishio surpreso. Elas pareciam magnânimas e maduras, mereciam ser chamadas de grandes guildas. A ambição tirânica teve a reação mais rápida. Não demorou muito tempo depois do incidente do Yaga Atirador Sanguinário, quando Endless Knight enviou uma mensagem. Ele não mencionou o incidente e o convidou diretamente para matar o Goblin comerciante. O pagamento era fácil de manusear, mas a parte mais importante era a garantia de que a ambição tirânica pegaria a primeira morte do Goblin comerciante. Ishio não se opôs. Ele também tinha exigências do Goblin comerciante. Ele tinha planejado originalmente comprar os materiais do mercado, mas agora que uma oportunidade apareceu, ele obviamente não a deixaria ir. Atualizar a guarda-chuva das 1000 possibilidades precisava sem dúvidas de uma grande variedade de materiais. Ele já estava no nível 21, mas ele ainda não atualizou todas as formas da guarda-chuva das 1000 possibilidades para o nível 15. Felizmente, essa era uma arma de prata, ou então ela já teria se tornado inútil. Ambição Tirânica respondeu rapidamente, enquanto a guilda do Riacho Azul foi levemente mais lenta. Das palavras de Blue River, Ishio pôde ver a confusão dele. Infelizmente, por causa de seu estado de espírito nesse momento, Blue River perdeu uma oportunidade significativa. Quanto à guilda do Jardim de Ervas, Ishio não recebeu nenhuma mensagem. Os jogadores da guilda do Jardim de Ervas não tiveram contato cara a cara com ele. O respawn do chefe era aleatório. Então, para matar o comerciante Goblin, ele não podia dizer quando. No entanto, depois de todos esses anos, todo mundo sabia como lidar com isso. Em qualquer caso, eles tinham que fazer o que tinham que fazer primeiro. Depois de encontrar o chefe selvagem, eles poderiam examinar. Então, quando as 24 horas chegaram, todos ainda estavam formando times para a masmorra. Ishio recebeu a mensagem dos Seven Fields perguntando-lhe se estava indo à floresta congelada. Irmão especialista tinha ativamente chamado-os para que matassem o Yaga Atirador Sanguinário, que comoveu esses poucos jogadores. Eles sentiram que se tornaram mais próximos do irmão especialista.
Ao ver que eram 24 horas e tinham entradas de masmorras novamente, imediatamente contataram-no. Vocês estão precisando de jogadores? Ishio perguntou. Sim, precisamos de um. Steven Fields disse. Bom, então eu estarei aí imediatamente. Ishio disse. Masmorras eram um trabalho que precisava ser feito todos os dias. Elas eram a principal fonte de experiências e dinheiro. Mesmo que ele não tivesse recebido o convite de Steven Fields, Ishio teria juntado-se a um time aleatório. Pelo menos, com esses poucos irmãos, ele tinha prioridade sobre suas exigências. Obter esse benefício não era fácil. Depois de Lord Green chegar na floresta congelada, Ishio viu inesperadamente aquele novo lutador de ruas Steamid Boom Invasion. Pumpkin, preparem-se para rir, Steamid Boom Invasion é mais engraçado que o Lupial. Por que é você? Ishio ficou confuso. Ao olhar para todos, ele viu que Sleeping Moon não estava aqui novamente. Esse carinha ainda o odiava? Ishio não sabia. Sleeping Moon ainda não o adicionou como amigo. Sou eu. Estou seguindo esses grandes irmãos para aprender. Steamid Boom Invasion foi muito modesto. Embora Ishio soubesse que esse cara era um noob, a velocidade de mão dele era muito rápida. Moon jogou o dia todo, então ele ficou offline. E Merced Jade também não pôde madrugar novamente. Seven Fields explicou. Oh, eu também não madrugarei amanhã. Sunset Close disse lamentavelmente. E você, irmão especialista? Seven Fields aproveitou a oportunidade para ouvir sobre o trabalho de Ishio e descansar. Nesses 3 dias, ele pôde ver que o irmão especialista jogava a noite toda. Pumpkin, vocês já devem ter reparado que noite refere-se à noite e madrugada. Eu ainda estarei jogando durante a noite. Ishio riu. Eles formaram um time e os 5 entraram na masmorra. Embora esse sistema Boom Invasion fosse um noob, tinha o nível mais alto entre os 5, nível 23. Todos conversaram e perguntaram sobre isso. Então eles descobriram que esse cara jogou loucamente. Quando o servidor abriu, ele jogou durante 24 horas sem descansar. No segundo dia, ele dormiu despreocupadamente um pouco e depois continuou jogando. Do começo até agora, só se foi 48 horas. Ele passou 6 horas comendo e dormindo, então ele jogou por 42 horas. Isso era comparável à rotação das grandes guildas. Rotação: durante o dia um joga e durante a noite outro. Todos suspiraram e então começaram a matar monstros. Como antes, Ishio liderou-os e tudo ocorreu tranquilamente. Depois de atirando areia, é melhor não correr e atacar imediatamente. Se são apenas monstros, por isso é um pouco melhor. Mas se fosse num PK, assim que eles perdessem a visão, os jogadores experientes definitivamente usariam uma varredura horizontal ou um ataque similar na frente deles. Ishio arrumou o tempo para instruir Steamedbun Invasion. Então, o que devo fazer? Steamedbun Invasion perguntou. Estúpido, arrodei pelas costas para atacar. Eles não podem ver de qualquer maneira. Seven Fields e os outros falaram como instrutores. Arrodear pelas costas é um método. Ishio não negou diretamente o ensino de Seven Fields e os outros. No entanto, esse método leva tempo, desperdiçando alguns dos preciosos segundos de cegueiras. Na verdade, o melhor método é não usar atirando areia para iniciar. É melhor usá-lo no meio de um combo. Ao lutar lado a lado, é melhor usar atirando areia para pegá-los desprevenidos. Ao mesmo tempo, você garante que mesmo se errar a cegueira, ainda tem outras opções. Então você está dizendo que é melhor não colocar suas esperanças completamente na cegueira? Seamedbun Invasion perguntou. Sim, iniciar com a cegueira do atirando areia e atacar logo após é um método desatualizado. Além de novos jogadores, mais ninguém usa isso. Além de novos jogadores, ninguém caria nisso também. Ishio disse. Então se iniciar com um ataque furtivo, pode-se usar atirando areia? Seamedbun Invasion perguntou. Isso você pode depois de Ishio responder, ele começou a suar. Novas estratégias realmente substituíam as antigas com o passar do tempo. Hoje em dia, até mesmo o raciocínio de um noob era tão desprezível. Mas eu também não posso colocar completamente esperanças em cegueira para continuar o ataque. Seamidbun Invasion resumiu o ponto principal. Sim, Ishio disse. Eu entendo agora. Seamidbun Invasion sentiu que ele aprendeu isso e ficou muito satisfeito. Depois disso, ele começou a praticar com monstros. Ao testar seus ataques, ele procurava uma oportunidade para usar atirando areia. Os monstros NPCs estúpidos não desviavam a cabeça como os jogadores para evitar o método da cegueira. Seamidbun Invasion usou atirando areia muito bem. Irmão especialista, quando você nos levará para matar o Goblin comerciante? Seven Fields e os outros perguntaram. Esses caras eram também muito gananciosos. Ah, sobre isso. Eu já concordei em ajudar a ambição tirânica. Ishio disse. Ambição tirânica.
Sevenfields e os outros ficaram sombrios. Você se juntará a eles? Não. Então, eu só os ajudarei a matar o Goblin comerciante. Ishil disse. Contratado. Sevenfields e os outros perguntaram. Eles estavam familiarizados com esse termo também. Times de masmorras muitas vezes tinham jogadores contratados também. Eles apareciam na maior parte em guildas medianas e pequenas. Isso acontecia porque as forças dessas guildas não eram suficientes, então não conseguiam vencer alguns calabouços. A fim de obter equipamentos para aumentar suas estatísticas, às vezes contratavam especialistas para ajudá-los. Mas a contratação nunca apareceu nas três grandes guildas. Como as três grandes guildas não poderiam ter especialistas, que tipo de calabouços eles não poderiam limpar, que tipo de chefe eles não poderiam matar. Eram as forças do pico no jogo. Se eles mesmos não conseguissem, então nenhuma mão de obra contratada poderia ajudar. Mas agora o irmão especialista foi contratado pelas três grandes guildas. Isso não era vender-se ao trabalho escravo asterisco. Isso parecia que eles estavam pedindo para uma celebridade visitá-los. Ele era uma estrela que exigia uma taxa para aparecer no palco. Explicação do caos. Acho que uma pessoa normal contratada por essas guildas teria uma posição autoridade quase inexistente e daí, ela trabalharia como uma escrava. É como se ela tivesse sendo contratada, mas no final, só a guilda que recebe um benefício significativo enquanto a esse irmão especialista, ele provavelmente é bem foda e se ele fosse contratado pela guilda, seria como se ele estivesse fazendo um favor para ela como se só o fato de poder ostentar o nome dele já fosse uma honra. Sevenfields e os outros ficaram ambos invejosos e admirados. E pensar que no início eles tentaram amarrar o irmão especialista à guilda da lua cheia, eles realmente ficaram envergonhados. Até mesmo as três grandes guildas pagaram-no para aparecer no palco. Para sua guilda da lua cheia, classificada como a 50ª no domínio celestial, dar até mesmo ao irmão especialista a posição de líder da guilda não seria suficiente. Enquanto falavam, uma mensagem apareceu. Ishio abriu-a. Era Endless Night. O Goblin comerciante apareceu. Eu estou no meio de uma masmorra. Ishio lamentou. Eu também. Todo mundo está numa masmorra. Vamos entrar em contato depois que sairmos. Endless Night disse. Capítulo 74. Compreendendo as informações. 24 horas. Nem todos os jogadores de nível 20 ou mais, mas a maioria deles estavam limpando masmorras. Era o terceiro dia do novo servidor. Todos continuaram com o estado de espírito de treinamento logo. Quanto aos jogadores abaixo do nível 20, estando na aldeia iniciante ainda, a floresta congelada não era acessível a eles. Quando o comerciante Goblin foi descoberto, quem o encontrou primeiro ou quantos jogadores o encontraram, ninguém sabia. Em suma, agora que a ambição tirânica recebeu a informação, eles notificaram imediatamente todos os membros da guilda. Aqueles que não estavam numa masmorra apressaram seu ritmo. Naturalmente, Ishio foi notificado também. O Goblin comerciante apareceu. Vamos acelerar. Eu preciso me apressar para ir lá. Ishio liderou o time e aumentou o ritmo. Sevenfields e os outros ficaram invejosos, mas não perderam tempo. Com a poderosa liderança de Ishio, eles avançaram rapidamente e limparam o Frostine em 28 minutos. Depois de sair da masmorra, Ishio entrou com contato com Endless Night. Eles também saíram da masmorra. Nesse momento, estavam indo ao Goblin comerciante. Depois de perguntar a localização, Lord Green correu imediatamente o mais rápido que pôde. Sevenfields e os outros queriam assistir à emocionante batalha e Ishio não os impediu. A masmorra localizava-se na selva da floresta congelada. As vastas áreas sem importância ao redor da masmorra eram áreas para o par. Ao longo do caminho, Ishio viu alguns correndo na mesma direção de Lord Green. Afinal, a floresta congelada era diferente do Pátio dos Ossos porque esse lugar era mais populoso. Quanto aos chefes selvagens, as três grandes guildas nunca eram as únicas guildas que iam atrás deles. Muitas guildas também participavam ativamente desses eventos. Além disso, não havia falta de oportunidades. Afinal de contas, as três grandes guildas obstruíam umas às outras constantemente. Ishio não foi o único que se aproveitou dessa situação. Eu te vejo. Enquanto corria, ele recebeu uma mensagem repentinamente. Ishio olhou e viu que era Endless Night. Ele olhou para a esquerda e para a direita, e com certeza encontrou-a. Endless Night enviou um convite. Depois que Lord Green saiu da masmorra, ele já tinha saído do time dos Sevenfields. Ishio aceitou o convite e se juntou ao time. Evidentemente, esse era o principal time da ambição tirânica. O líder do time era o líder da guilda, Cold Knight. Bem-vindo, Lord Green. Endless Knight digitou no canal do time e enviou um emoticon de palmas. Os jogadores que apareceram abaixo no canal do chat imitaram a ação e aplaudiram também. Ishio não hesitou e devolveu um emoticon de um punho fechado para mostrar seu respeito.
Os dois lados conectaram-se e usaram a voz para comunicar em si. Há um monte de gente. Ishil disse. Sim. As três grandes guildas não são as únicas aqui dessa vez. Há um monte de jogadores que vieram aqui para entrarem em ação. Além da guilda do Jardim de Ervas e da guilda do Riacho Azul, quais são as outras guildas relativamente fortes? Ishil perguntou. Excelente Dinastia, Sansara, Castelo Enevoado, Caminho de Vácuo, Vale Florado, Apogeu Vivante, 301. Ok, Ishil descobriu que Endless Knight tinha a tendência de nunca parar de falar. É que há muitos poderes com a força para matar o Goblin Comerciante, Endless Knight disse. Com uma situação tão complicada, Lord Green, qual você acha que é o ponto mais importante? O líder da guilda Cold Knight perguntou. Agro. Ishil bateu o prego na cabeça asterisco. Qualquer lado que possa estabilizar o agro do Goblin será capaz de tomar a iniciativa. Nota, significa aquilo que é o mais eficiente. Mas você tem que saber, quem puxa o agro do Goblin também puxará o agro de todos os outros jogadores também. Cold Knight disse. Então, o jogador que puxar o agro não pode ser o único. Ishil disse. Não pode ser o único. Sim, forme um time full DPS. A produção de dano tem que ser capaz de conter completamente o chefe e garantir com que a qualquer momento e em qualquer lugar, qualquer pessoa possa ouvir o comando. Eles podem imediatamente dar OT. Ishil disse. OT, quando o agro muda de alvo. Exatamente o quanto você gosta de times full DPS? Endless Knight zombou. Não morrerão muitos jogadores. Cold Knight perguntou. Temos 5 jogadores de nível 20 ou mais com armas roxas para a produção de dano. Não há problema. Ishil disse. Sem problemas. Todos nesse time têm uma arma roxa. Cold Knight disse. Eu tenho uma arma laranja. Endless Knight mostrou. Clérigo, comporte-se. Ishil disse. Pumpkin, saia ae. Que classes você quer? Cold Knight perguntou. Todos de longe alcance seria melhor. Ishil disse. Vou chamar as pessoas, Cold Knight disse. Claramente, seu time não tinha 5 classes de longo alcance. Estarão aqui em breve. Endless Knight informou. Informações de armas. Espere um pouco. Endless Knight foi recolher as informações das armas. Ele então as enviou uma por uma. Os atiradores eram todas classes de longe alcance. Além deles, magos e lâmina de feitiços também possuíam uma certa quantidade de força de longe alcance. Dos 5 jogadores que Cold Knight reunira, 3 eram atiradores, um franco-atirador, um lançador e um pistoleiro. Os outros 2 eram um elementarista e um lâmina de feitiços. Suas armas eram todas roxas e as do tipo que sua classe era proficiente. Depois de olhá-las, Ishil perguntou seus níveis de habilidade. Endless Knight correu de novo e perguntou. No momento, ele reuniu os níveis de habilidades e escolhas dos 5 jogadores para Lord Green. Você ainda tem um? Irmão, por favor, diga-me tudo de uma vez. Por favor. As bochechas de Cold Knight derramaram lágrimas. Ele era o líder da guilda. Correndo de um lado para outro como um secretário. O que diabos era isso? Eu quero principalmente entender a habilidade desses 5 de causar dano. Ishil disse. Se você me dissesse mais cedo, então não seria mais fácil deixar-te ver os perfis de jogadores deles. Cold Knight chorou. A habilidade deles de produzir dano não é o mesmo que o número de dano. Que efeitos especiais têm as armas? O equipamento adicionou alguma habilidade adicional? Quanto dano suas habilidades fazem? O perfil dos jogadores tem isso. Ishil disse. Irmão, eu estava errado, as bochechas de Cold Knight derramavam lágrimas e ele foi perguntar novamente. Depois de discernir o equipamento, Ishil disse, ok, eu entendi. Ainda há alguma coisa no perfil dos jogadores que eu possa ver? Não precisa, certo? O Knight não tinha certeza se essa era uma pergunta retórica ou uma pergunta que ele devia responder, então ele não tinha outra escolha, a não ser respondê-lo. Faça esses 5 jogadores apressarem-se e ficarem na posição. Ishil disse. Você está levando esse time para fazer dano. E quanto a nós? Nosso time é para puxar o agro. Vocês são o dano, Ishil disse. As bochechas de Cold Knight fluíam lágrimas. Parecia que ele era um no. O que fazer? O que fazer? Olhe, é o Goblin Comerciante. Ishil recebeu as informações ao longo do caminho. Todos na frente dele não pararam até que finalmente alcançassem seu destino. E quando olharam, viram uma cena cheia de barulho e animação. Jogadores estavam em todos os lugares, gritando para capturarem o Goblin Comerciante. Esse Goblin Comerciante também tinha pele verde dos pés à cabeça, mas ele não parecia tão esperto como os goblins das masmorras. Parecia muito simples e honesto. Levava uma mochila enorme nas costas e corria vigorosamente na floresta.
De vez em quando, pegava algo de sua mochila ou atirava. Fogos de artifício, granada, coquetéis de bomba, tijolo, garrafa de vinho. Tudo era possível. Não fazia muito tempo desde que os primeiros jogadores descobriram o Goblin Comerciante. Pelo menos, eles ainda não tinham cercado. O Goblin Comerciante estava andando em torno dos times, enquanto murmurava palavras que ninguém entendia. Depois de jogar um coquetel de bomba, a cena transformou-se num mar de fogo. E o Goblin Comerciante saltou levemente para fora de um toco de árvore. Uma luz de espada brilhou e atravessou a floresta escura. O vento da espada varreu as folhas secas no chão que flutuaram em linha reta. O goblin foi cortado precisamente no ar e caiu no chão. Habilidade de mestre das lâminas, saque da espada. Um jogador saiu de trás da árvore, Blue River. Capítulo 75. Perdendo a luta para o monstro. Na verdade, Blue River era um especialista raro. Esse saque da espada foi certeiro e preciso. A espada chegou antes da pessoa e aterrou um magnífico ataque aéreo no goblin comerciante. Se fosse o Serenfields, seria difícil para ele fazer esse movimento. Blue River continuou com um corte triplo. Esse era um ataque e movimento da habilidade do Mestre das Lâminas. Pouco antes do goblin comerciante chocar-se no chão, seu personagem rapidamente deslizou para frente e chua, três luzes de espadas e três marcas de sangue voaram pelo ar. Corte para cima. Blue River cortou novamente com sua espada, preparado para derrubar o goblin comerciante no ar. Quando do nada, uma lança de batalha excêntrica voou. Blue River viu essa lança de batalha estranha e seu coração cerrou-se. Ele deu uma olhada e com certeza era Lord Green. Uma espada e uma lança dirigiram-se ao goblin comerciante. A espada era rápida, a lança era longa. Quem chegaria primeiro? Sério. Blue River sentiu que o jogar para cima que ele usou com sua espada chegaria ao mesmo tempo que a estocada do Lord Green. Mas no momento em que o goblin comerciante recebe seu ataque, ele já havia subido mais alto no ar. A lança de batalha estocou. O goblin comerciante foi imediatamente puxado num semicírculo e foi jogado no chão ao lado de Lord Green. Círculo girando. Suas duas habilidades atingiram o goblin comerciante. Infelizmente, Lord Green usou uma habilidade de apreensão. No momento em que o goblin comerciante foi sacudido, ele já estava na frente de Blue River, bloqueando seu caminho. A face de Lord Green estava na frente dele, mas a face de seu personagem era sempre tão inexpressiva. Blue River não sabia qual era o humor de Lord Green, mas sabia que ele estava muito calmo. Sem hesitar, ele varreu com sua lâmina cortando em direção ao Lord Green. Lord Green saltou para trás esquivando-se do ataque. No meio do salto, ele posicionou-se atrás do goblin comerciante. Repentinamente, um golpe celestial atingiu o goblin comerciante. Imediatamente em seguida, uma palma da flor derrocada explodiu no corpo do goblin comerciante. O goblin comerciante foi voando, esmagando em direção ao Blue River. Muito rápido. Nesse momento, lutando pessoalmente contra Lord Green, Blue River finalmente experimentou o quão rápido era o controle desse cara. Pouco antes, quando ele usou um golpe celestial, ele tinha pelo menos terminado de saltar para trás. Ele realmente acertou o goblin comerciante tão precisamente no ar? A palma da flor derrocada que veio em seguida foi ainda mais ridícula. O goblin comerciante já estava no ar. Quando foi que ele usou? Se ele realmente ainda estava caído no chão, a palma da flor derrocada não teria um efeito no chão. No chão era um tipo de ataque em glória. É um ataque de perseguição dirigido ao adversário no chão. A palma da flor derrocada era uma habilidade em linha reta e não seria capaz de atingir um alvo no chão. Ele usou primeiro o golpe celestial para levantar o goblin comerciante no ar. Só então a palma da flor derrocada o atingira. O pensamento de Blue River estava excepcionalmente exato. É apenas que ele não tinha uma habilidade como o círculo girando que poderia jogar o goblin comerciante ao lado a fim de aumentar a distância entre o goblin e Lord Green. Blue River só pôde aumentar a sua produção de dano para estabelecer o agro do goblin comerciante sobre si mesmo e fazer com que o goblin comerciante o siga. Ascensão e queda, lâmina da luz cadente. Infelizmente, o atual mestre das lâminas era uma classe sem qualquer habilidade no chão. No final, bem quando ele saltou para cima e atacou em direção ao chão, antes que ele pudesse sacar sua espada, uma luz de espada atravessou em sua direção. A velocidade era muito rápida para o Blue River e o ataque foi muito tirano. Blue River viu uma flor de sangue jorrando de sua cabeça enquanto ele foi atingido no ar e voou para trás. Ele só tinha um pensamento em sua cabeça: impossível. Ele viu nitidamente quando Lord Green usou o saque da espada, ele não trocou de armas em seu inventário. Ele sacou diretamente uma espada do cabo dessa excêntrica lança de batalha. Depois que a luz da espada brilhou, ela desapareceu. Blue River olhou de novo e viu que Lord Green não tinha uma espada em sua mão.
Ele imaginou coisas. Blue River acreditava que não, mas ele não conseguia entender o que tinha acontecido naquele instante. Blue River não caiu. Quando ele pousou no cão, ele rolou imediatamente para frente e usou uma recuperação rápida para evitar cair no chão. Nesse momento, a distância entre ele e o Goblin comerciante aumentou mais uma vez. Blue River correu impacientemente. Bom, outro bom soou e Blue River foi jogado no ar. Caralho! Blue River amaldiçoou secretamente. E se foi seu próprio erro dessa vez? Ele só se concentrou em ficar perto do Goblin comerciante e se esqueceu de que o chefe liberaria uma onda de choque quando ele se levantava. Caso contrário, o chefe ficaria no chão incapaz de levantar-se. A onda de choque atingiu o Blue River no ar, mas ele usou recuperação rápida novamente para evitar cair no chão. Ele olhou e viu que Lord Green saltou habilmente para evitar a onda de choque e já tinha corrido na direção do Goblin comerciante. Ele usou o arremesso diretamente e jogou o Goblin comerciante para longe. Lá, vários jogadores da ambição tirânica juntaram-se ao redor dele. Na luta rápida pelo chefe, Blue River perdeu. Mas ele sabia que isso estava longe de acabar. Todos no campo, incluindo sua guilda do Riacho Azul, definitivamente não deixaria a ambição tirânica matar casualmente o Goblin comerciante. Vocês já chegaram. Ishil controlou o Lord Green para correr na direção do grupo da ambição tirânica. Depois de cortar algumas vezes para estabilizar o agro do Goblin comerciante, ele fez essa pergunta. Quase. Old Knight estava ainda mais ansioso do que Ishil. Esse Goblin comerciante já foi puxado. Uma grande multidão de jogadores já tinha apressado-se na direção dessa área. No entanto, o Goblin comerciante estava atualmente nas mãos da ambição tirânica. Muitos hesitaram um pouco. Eles não desistiriam simplesmente do chefe, eles esperariam que alguém se destacasse e se precipitasse para frente. Afinal, em seus corações, nenhum deles queria colidir diretamente contra a ambição tirânica. É claro que nem todos os jogadores tinham medo da ambição tirânica. Os jogadores da Guilda do Riacho Azul não estavam assustados. O incidente do Yaga atirador sanguinário ainda estava vividamente em suas mentes. A razão pela qual as coisas pioraram foi porque as três guildas hesitaram. Todos tinham medo de ir para frente e ser atacados por trás. Dessa vez, Blue River estava excepcionalmente decisivo. Sem sequer pensar, ele assumiu a liderança e correu para a frente. Mais de uma dúzia de especialistas da Guilda do Riacho Azul seguiram de perto atrás dele e se igualaram à quantidade de jogadores do grupo da ambição tirânica. Dispersar. Ishi ordenou. O Knight e os outros seguiram suas ordens e se espalharam em todas as direções. O Goblin comerciante foi mais uma vez atingido voando por uma palma da flor derrocada. O pistoleiro e o elementarista estavam respectivamente na posição esquerda e direita. A maioria de seus jogadores estavam escondidos atrás de uma árvore. Quando o CD de suas habilidades acabava, eles de repente revelavam suas cabeças e atacavam o Goblin comerciante. Old Knight liderou um grupo de especialistas de curta distância, mas não foi cercá-lo. Eles só prestaram atenção ao seu caminho de movimento. De vez em quando, quando o Goblin comerciante passava por uma árvore, um jogador saía repentinamente e atacava o chefe. Blue River ficou estarrecido. Ele nunca vira ninguém lutar contra o chefe antes desse jeito. Capítulo 76. Controlando o caminho de movimentação do chefe. Na floresta, Blue River estava praticamente só vendo o Goblin comerciante com sua bunda para fora asterisco, carregando uma mochila enorme e perseguindo Lord Green. Os outros jogadores da ambição tirânica estavam inesperadamente espalhados na floresta, tornando-se atiradores guerrilheiros. Bunda para fora, não se envolver em algo. Esse Goblin comerciante, ao enfrentar jogadores normais, não ficaria saltitando ao redor e jogaria livre e facilmente alguns itens para fora de sua mochila? Por que estava tendo tanta dificuldade em perseguir o Lord Green? Quando atirou uma granada, Lord Green realmente atingiu-a de volta no ar, fazendo explodir em sua cabeça. Era realmente estúpido. Granada cronometrada? Estava usando um tipo de gatilho. Embora fosse assim, acertar a granada no ar jogando de volta na cabeça do Goblin comercia, Lord Green não era apenas rápido, seu controle era extremamente preciso também. Blue River perseguia loucamente enquanto suspirava de tristeza. Afinal de contas, Lord Green estava atacando e conduzindo o Goblin comerciante. Ele não podia mover-se em sua velocidade mais rápida. Blue River e os outros alcançaram rapidamente. Atrás da guilda do Riacho Azul, uma multidão de jogadores também manteve o ritmo atrás como se fossem lobos. Como poderia Blue River não saber que aqueles caras atrás deles eram desprezíveis? Mas o incidente do Yaga atirador sanguinário ensinou-lhe uma lição sangrenta. Se ele hesitasse e não avançasse, então a ambição tirânica iria aproveitar-se da situação. Usando Creations, avance e o bloqueie. Blue River disse. Por que eu?
Tozan Creations ficou deprimido. Você é um mago de batalha. Se você não for, quem vai? Com os efeitos adicionais dos caçadores, os magos de batalhas eram mais rápidos dos que os outros por um grau. Ainda Litlicea. Tozan Creations estava falando sobre outro mago de batalha, Litlicea. Você é mais sábio. Blue River não tinha medo de magoar Litlicea. Todos reconheciam a habilidade de Tozan Creations. Nos olhos daquele cara, minha pequena habilidade não é nada. Tozan Creations disse. Quantas vezes você lutou contra ele? Blue River perguntou. Eu não acredito que você não pôde ver a habilidade dele apavorante. Tozan Creations disse. Ok. Não há nada a bloquear de qualquer maneira, já alcançamos. Thundering Light ridicularizou. Enquanto esses dois discutiam, o Goblin comerciante já tinha entrado em seu alcance. Thundering Light deu um passo à frente e usou a explosão de chamas. Não era fácil para o mago atingir o alvo. Ele primeiro tinha que estar familiarizado com o tempo de liberação da habilidade e determinar a direção e a velocidade de movimento do alvo a fim de prever a futura posição dele. Thundering Light era um especialista e não estava em falta nessa área, por isso era um pouco mais fácil de acertar. Ele escolheu com precisão a área 3 corpos em frente ao Goblin comerciante e lançou sua habilidade, liberando-a lá. Pistoleiro. Nesse momento, Ishio enviou uma mensagem ao time. O canal do time estava completamente limpo. Eles tinham medo de afetar a liderança de Ishio. Quando o pistoleiro viu a mensagem, sem dizer outra palavra, disparou uma bala de elemento luz. A bala de elemento luz brilhou e emitiu um som de papa, instantaneamente atingindo o corpo do Goblin comerciante. A luz espalhou pelo corpo do Goblin comerciante. Tremia da cabeça aos pés. Após a curta distração, ele mudou repentinamente de direção para o lado esquerdo da floresta e correu. Filho da puta. Thundering Light ficou estarrecido. Sua habilidade já tinha terminado de lançar e ele pensou que ele veria o Goblin comerciante saindo voando. Essa teria sido a oportunidade perfeita para deixá-los lutar por pelo menos 2 segundos. Quem adivinharia que o Goblin comerciante subitamente mudaria de direção e o agro mudaria? Tendo mudado de direção, a explosão de chamas subiu para o ar, mas só atingiu o ar. Você tem alguma habilidade? Você pode lançar? Você deixou até no momento chave, seu idiota. Thundering Light pisou no chão furiosamente e gritou com raiva para a árvore naquela direção. Tão barulhento. Um lutador de rua da guilda do Riacho Azul disse isso e jogou um tijolo no Goblin comerciante. Apesar de um tijolo lançado ter seu efeito reduzido pela metade, ele foi jogado na parte de trás da cabeça do Goblin, então sua chance de atordoamento aumentaria pela metade também. Como resultado, a chance de atordoamento era muito alta e o bloquearia por um curto tempo. Quem adivinharia que um som de arma soaria enquanto esse tijolo arremessado estivesse no ar? Com um estrondo, o tijolo foi quebrado em pedaços e uma pilha de pó de tijolos caiu. O lutador de rua ficou também estarrecido. Filho da puta! O lutador de rua gritou. Porque eu sou tão azarado? Estou sonhando. A ambição tirânica tem esse tipo de especialista? Ninguém me respondeu. Os jogadores, com bons olhos, tinham visto que a coisa estranha na mão de Lord Green tinha emanado uma fumaça de arma de fogo. Preste atenção na arma de Lord Green. Blue River disse para todos. É estranho. Modelo. Não, Blue River não conseguia pensar na palavra nesse momento. Capture o Goblin comerciante antes de falar. Alguém disse. Embora ambos não tivessem conseguido parar o Goblin comerciante, a distância entre a guilda do Riacho Azul e o Goblin comerciante ainda estava próxima. Quem adivinharia que quando o Goblin comerciante corresse para aquela árvore, aquele que apareceu não era um pistoleiro, mas um lutador de agarrar. O lutador de agarrar agarrou o Goblin comerciante e o jogou em direção ao Lord Green. Lutadores de agarrar eram especialistas em agarrar e cada agarramento tinha efeitos diferentes. Esse arremesso jogou o mais rápido possível e mais longe do que o usual arremesso de Lord Green. A guilda do Riacho Azul mais uma vez foi numa viagem inútil e todo mundo ficou fervendo de raiva. Nesse lado, Lord Green já tinha recebido o Goblin comerciante e depois de 2 ou 3 ataques, ele estabeleceu o agro do Goblin comerciante para si mesmo. Ele fez outro círculo girando e arremesso. Num piscar de olhos, a distância entre o Goblin comerciante e a guilda do Riacho Azul ampliou-se novamente. Espere um momento. Bondboat descobriu algo. Esse outage agora há pouco não poderia ter sido um acidente. Foi algo que eles planejaram. Foi intencional. Bondboat disse. O que você está dizendo? Todo mundo ficou assustado. Eles querem usar esse tipo de método para controlar ativamente o caminho de movimento do Goblin. Esse tipo de método é mesmo possível? Todos ficaram perdidos. As provas estão na sua frente. Bondboat disse. É o Lord Green.
É tudo por causa da liderança dele. Blue River disse. O que faremos? Alguém perguntou. Dispersem em grupos de 2 e ataque todos eles. Blue River disse. Isso nos tornaria empresas fáceis. Bondboat ficou um pouco preocupado com os jogadores atrás deles. Esses lixos não mudarão a situação. Blue River disse. Como é que não os vimos ninguém da guilda do Jardim de Ervas? Bondboat disse. Esse lixo do Plantago Speed está escondendo-se novamente. Temos que ser cautelosos com isso. Porque nossos jogadores ainda não estão aqui? Blue River ficou preocupado. Sua guilda do Riacho Azul não era apenas essas dúzias de pessoas. Os jogadores da guilda do Jardim de Ervas estão aqui. Bondboat digitou repentinamente essas palavras. Blue River olhou para frente. Como esperado, uma multidão de jogadores estavam na floresta na frente deles. Embora os nomes em cima não fossem nítidos, Blue River tinha muito negócios com eles e instantaneamente determinou que eram jogadores da guilda do Jardim de Ervas. Eles estão flanqueando ao redor deles. Bondboat disse. Esse plantado Sid lixo, ele definitivamente recebeu informações de algum espião. Blue River desdenhou. Quando eles bloquearem o caminho de Lord Green, aproveitem-se da situação para roubar o chefe de volta. Bondboat disse. Avancem. Blue River rugiu. Pumpkin, eu peço por gentileza que algum programador crie esse jogo. Eu quero jogar. Capítulo 77, sobrevoando diretamente. Os jogadores da Guilda do Riacho Azul estavam perseguindo por trás. E na frente, os jogadores da Guilda do Jardim de Ervas surgiram repentinamente. A ambição tirânica afundou-se num dilema em que foram pressionados por trás e na frente. Elementarista. Ishio gritou. O elementarista lançou imediatamente uma explosão de chamas e o chefe mais uma vez deu ao T. O goblin comerciante dirigiu-se à elementarista localizada no lado direito da floresta. É realmente proposital. Blue River e os outros tinham certeza agora. Eles vão correr para o leste. Bondboat determinou. Vão para o leste. Blue River conduziu seu time ao leste e estava pronto para apressar-se o mais rápido possível. Se vocês se encontrarem com os jogadores da ambição tirânica, não sejam educados. Blue River ordenou. Nós definitivamente não seremos. Todos decidiram. Enquanto eles corriam para o leste, todos prestavam atenção por trás das árvores. Todos esperavam pegar um jogador da ambição tirânica para aquecer. No final, as únicas coisas que pegaram foram os goblins pequenos. Eles não encontraram nenhum único jogador da ambição tirânica. Os jogadores da ambição tirânica que eles viam estavam todos mais longe do que o goblin comerciante. Os jogadores da guilda do Jardim de Ervas na frente deles também não queriam ficar para trás, então quando a guilda do Riacho Azul mudou de direção, eles também correram para o leste. Quando as duas guildas mudaram de direção, Bondboat ficou imediatamente assustados. Eles não estão tentando nos distrair, né? Blue River também sentiu que algo não estava certo. Pegue alguns jogadores e vá para o oeste. Bondboat escolheu imediatamente alguns jogadores. A força da guilda do Riacho Azul foi dividida em duas. Uma para o leste para interceptar, enquanto a outra iria para o oeste para se preparar para uma intercepção. A guilda do Jardim de Ervas respondeu imediatamente da mesma maneira e enviou uma parte de suas forças para o oeste. Aqueles que não entendiam a situação pensariam que esses dois grupos estavam juntos. Na verdade, eles não estavam juntos. Ambos os grupos ficariam muito felizes se o outro grupo cometesse um erro. O goblin comerciante que estava perseguindo o elementarista repentinamente foi atingido por um repelir por detrás de uma árvore. Ele recuou para trás por um comprimento e, em seguida, um som de arma de fogo soou. O goblin comerciante mais uma vez virou-se em hesitação. Como esperado, foi realmente uma distração. Os jogadores da Guilda do Riacho Azul e do Jardim de Ervas que viram essa cena começaram a refletir sobre isso em seus corações. Além disso, o goblin estava correndo para onde Lord Green estava. Merda. Quem imaginaria que aquele que deu o OT e pegou o agro era Lord Green? E esse cara correu para o norte. Embora a guilda do Jardim de Ervas tivesse dividido suas forças ao leste e oeste, ainda demoraria para se juntarem novamente e bloquearem o caminho do inimigo. Se eles continuassem correndo, então eles não estariam correndo de encontro a um impasse. Que tipo de truque ele está planejando usar? Os jogadores que gostavam de analisar estavam ponderando sobre o pensamento de Lord Green. Ele definitivamente mudará de rota, né? Alguns jogadores pensaram. A Guilda do Jardim de Ervas ponderou sobre isso ainda mais a sério. Afinal de contas, eles estavam lá para bloquear o caminho dele, leste ou oeste ou a direção original, onde deles deveriam esperar. No final, Plantago se dividiu impotentemente suas forças em três. Ele não tinha escolha a não ser defender todos os lados.
Nenhuma escolha. Se o outro lado quisesse dar OT, eles dariam OT. Qualquer que fosse a rota que quisessem seguir, o Goblin comerciante seguiria. Eles só podiam defender os três lados. Para qual lado ele iria? Todos carregavam esse tipo de pergunta, fixando a atenção no caminho do Goblin. No final, eles não viram Lord Green conduzir o Goblin comerciante diretamente para a interceptação da Guilda do Jardim de Ervas. A Guilda do Jardim de Ervas também tinha uma dúzia de jogadores lá. Eles imediatamente formaram um arco para cercá-los. Os jogadores de longo alcance das classes do tipo atiradores já haviam pegado suas armas de fogo e disparado. Os magos começaram a conjurar suas magias. Lord Green pulou repentinamente. Os atiradores ajustaram imediatamente o alvo. Mas no final, eles viram Lord Green girar 180 graus no ar. Seu traseiro estava apontado para eles. O traseiro é o traseiro. Os atiradores não se importavam se seus cursores apontassem imediatamente para o traseiro dele. Um som de arma de fogo soou. A admiração surgiu nos corações dos atiradores. Quem mirou tão rapidamente? Que velocidade incrível! Então viram Lord Green resvalando pelo horizonte. Merda, é o fogo aéreo dele. Todos os atiradores gritaram com receio. No caso da habilidade fogo aéreo, quanto maior o recuo, mais rápida a velocidade de voo. A arma de Lord Green tinha que ter pelo menos um brau de rifle. Todos os atiradores ergueram suas armas e abriram fogo. Mas no final, eles só atingiram o ar. O alvo deslocava-se mais rápido e eles não eram capazes de acertá-lo. O traseiro de Lord Green chegou ao topo de suas cabeças num flash. Então eles viram Lord Green virar seu corpo. Uma luz brilhou e Lord Green sacou uma espada no ar. Lâmina da luz cadente. Retirem-se rapidamente. Os mestres das lâminas advertiram. O julgamento deles não estava errado. Uma luz brilhante cortou para baixo no meio do ar. Era precisamente a habilidade do mestre das lâminas, a habilidade da lâmina da luz cadente. Essa dúzia de jogadores da guilda do Jardim de Ervas não eram jogadores comuns. Cada um deles saltou para trás. A luz brilhante caiu no chão e uma pequena onda de luz ondulou. Mas a dúzia de jogadores já tinham saltado para trás saindo do alcance da onda. Adiante. Alguém rugiu. Após a onda de luz espalhar-se, num instante, a dúzia de jogadores correu para a frente. A guarda-chuva das mil possibilidades de Lord Green sacudiu e o guarda-chuva transformou-se não mantendo a forma da lança de batalha. Um terço das arestas do guarda-chuva separou-se. Os dois terços restantes das arestas do guarda-chuva curvaram-se em forma de foice. E ao mesmo tempo, a alça do guarda-chuva moveu-se para fora como se estivesse tirando uma espada, mas parou dois terços no caminho. No final, a alça do guarda-chuva estendeu por um comprimento. Essa transformação demorou apenas um instante. Os jogadores que o cercaram só viram um borrão e a arma de Lord Green havia transformando-se numa forma diferente. Eles realmente não conseguiam descrever a arma, mas pareciam. Sua arma girou e a guarda-chuva das mil possibilidades desenhou um círculo de 360 graus ao redor dele. Quando o ponto de partida e o ponto final se ligaram, o círculo de repente brilhou com uma luz azul. Caralho! Emblema em ascensão. Um jogador finalmente gritou. Dessa vez, os jogadores ao seu redor recuaram um pouco tarde demais. O círculo azul flutuante de repente brilhou e se expandiu num anel azul. A dúzia de jogadores estavam todos dentro do anel. Habilidade do Exorcista da classe Sacerdote, emblema em ascensão. Pumpkin, Exorcista faz parte do tipo de classe Sacerdote, assim como os Cavaleiros e Clérigos. A habilidade fazia dano mágico e atacava todos os jogadores dentro do emblema em ascensão. No momento em que a dúzia de jogadores caíram de novo no chão, Lord Green já tinha rompido com o bloqueio deles. Alguns jogadores tentaram atacar arduamente Lord Green no ar, mas enquanto atacavam o ar, o alvo movia-se constantemente e era difícil mirar precisamente. Não era uma tarefa fácil. Nem todo mundo poderia fazer isso bem. No final, os ataques de todos foram fúteis e não ameaçavam. No entanto, quase todos os jogadores foram capazes de usar recuperação rápida depois de cair, mostrando a qualidade dos jogadores da Guilda do Jardim de Ervas. Mas quando eles ainda estavam rolando e se levantando, eles viram uma granada dentro do círculo deles. Um bom soul e a dúzia de jogadores oscilavam de lado a lado da explosão. Dentro da fumaça, o goblin comerciante carregava sua mochila e passava facilmente e livremente por eles. As bochechas de todos fluíram lágrimas. O agro do goblin comerciante não estava em seus personagens. Aquela explosão obviamente não era para eles. Sem dúvidas, Lord Green tinha intencionalmente atraído o goblin comerciante para jogar a granada neles. Por que o goblin comerciante ajudou Lord Green? Porque você não poderia ter jogado um tijolo neles. Você tinha que jogar uma granada de AOE? AOE, ataque em área.
Capítulo 78. Forçado a desamparo. Os 10 jogadores que oscilaram não tiveram tempo para recuperarem-se quando viram uma dúzia de jogadores da ambição tirânica saindo maldosamente por detrás das árvores e se apressando. Os jogadores da ambição tirânica aproveitaram essa oportunidade para jogar convenientemente algumas granadas e lançar algumas magias sem perder tempo, e em seguida continuaram a perseguir o goblin comerciante. Afinal de contas, esse era seu verdadeiro alvo. A dúzia de jogadores vacilaram mais uma vez e ficaram deprimidos. Apenas quando se recuperaram, os jogadores da guilda do Riacho Azul passaram fazendo um whoosh. Ejos, verdadeiros lixos. Blue River ridicularizou incansavelmente seus oponentes. Depois, ele liderou esse grupo de pessoas e Shua 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 também aproveitaram a oportunidade para cortar convenientemente algumas vezes e lançar algumas magias. Essa dúzia de jogadores deploráveis foram jogados ao redor de todos os lados. A sorte deles não era boa. Eles foram intimidados. Eles foram aproveitados. Eles caíram e morreram diretamente. Plantago Cid ficou extremamente furioso. O chefe não foi interrompido e seus membros da guilda foram aproveitadores. Ele enviou diretamente uma mensagem ao Blue River: Vocês são todos bestas. Vocês realmente são um monte de lixo. Você nem conseguiu interromper o chefe. Blue River respondeu: Seus caralhos, vocês estavam aqui o dia todo e não conseguiram fazer nada. Plantago se respondeu. Nós dois estamos no mesmo barco. Blue River respondeu. Em seguida, ambos os lados ficaram completamente em silêncio. Seus corações se sentiam muito pesados. À frente, o dano que o Goblin comerciante sofria estava aumentando cada vez mais. Claramente, os reforços da missão tirânica estavam gradualmente chegando. Toda vez que Blue River e os outros se aproximavam, a ambição tirânica agia às pressas, mantendo-os afastados. O avanço do Goblin comerciante era controlado, fazendo com que todos se sentissem extremamente frustrados. Blue River esperara anteriormente que a interceptação da Guilda do Jardim de Ervas ajudasse-os a alcançá-los. Mas quem adivinharia que os jogadores da Guilda do Jardim de Ervas eram completos lixos? Desamparado, ele só podia usar seu plano original. 2 jogadores numa equipe. Procure os jogadores da ambição tirânica e se livrem deles. Eles basicamente não conseguiam pegar o Goblin comerciante. Eles ocasionalmente acertavam-os uma ou duas vezes, mas esse tipo de ataque era o mesmo que ajudar a ambição tirânica a produzir dano. Eles não foram capazes de roubar o agro do Goblin comerciante e foram incapazes de tomar qualquer iniciativa do começo ao fim. Se eles continuassem desperdiçando seu tempo com isso, então a produção de danos da ambição tirânica seria suficiente. O chefe podia ser morto por quem quisesse, mas enquanto alguém da ambição tirânica permanecesse vivo, então não seria possível roubá-lo. Só se eles conseguissem tirá-los completamente do alcance ou matassem todos, eles seriam capazes de roubá-lo. Como resultado, roubar o chefe era muito difícil. Se eles chegassem tarde demais, não havia como recuperar o dano no chefe, então a única solução seria matar todos que tinham atacado o chefe. Isso se transformava num grande problema de PK, pois a diferença de habilidade entre os jogadores era muito pequena. Matar jogadores seria sempre mais difícil do que matar monstros. Além disso, não havia fim para o problema. Pumpkin. Recuperar o dano no caso seria ultrapassar o dano que o outro fez. Pouca diferença entre habilidades. Está referindo-se às 3 grandes guildas. A guilda do Riacho Azul não se preocupava com problemas posteriores. Diretamente lutando contra a ambição tirânica e matando jogadores para roubar o chefe eram ocorrências que eles já se acostumaram. Para eles, o ponto mais crucial era que a força da ambição tirânica e sua força eram quase a mesma. Como resultado, se eles lutassem contra eles, então seria uma luta de 50 vezes 50. Mas independente disso, ainda era melhor que assistir silenciosamente. A guilda do Riacho Azul tinha cerca de 20 jogadores restando. Nesse momento, eles se dividiram em 10 equipes de 2 jogadores e se espalharam por toda a floresta. Assim que viam um jogador da ambição tirânica, imediatamente se apressavam. Num instante, o Goblin comerciante não era mais o único foco. Todos os jogadores da ambição tirânica eram. As equipes de 2 jogadores encontravam todos eles, aproximando cautelosamente de seus alvos. Mas perseguir jogadores não era uma tarefa fácil. Todos os níveis e equipamentos eram quase os mesmos. Sua velocidade de movimento e resistência também eram semelhantes. Perseguir e perseguir, Thundering de repente disse no canal da guilda: para onde foi esse Goblin comerciante? Não consigo mais vê-lo. Sua mensagem despertou todos. Todos só tinham se concentrado no alvo na frente deles. Mas e quanto ao seu objetivo final? Ainda estava lá?
Uma vez que todos os jogadores notaram isso, até mesmo aqueles que ainda podiam ver o Goblin comerciante, de repente descobriram que estava ainda mais longe. Nós fomos enganados, Bondbolt recuperou-se. Vamos desistir do chefe dessa vez, Blue River anunciou tristemente. Os membros da guilda não pronunciaram uma palavra. Esse tipo de situação era raramente vista em sua famigerada guilda do Riacho Azul. Lutar e depois desistir no meio do caminho? Esse tipo de atitude geralmente só ocorria quando uma nova masmorra e chefe novo fosse lançado. Mas e agora? Era apenas um goblin comerciante. Era um pequeno chefe que todos conheciam bem. Seus oponentes também eram muito familiares, ambição tirânica. Seus adversários só tinham um Lord Green, mas eles inesperadamente deram-lhes um momento tão difícil e os fizeram desistir. Como Plantago Si e os outros tinham acabado de virar de estar na frente para uma interceptação para perseguir por trás. Nesse momento, eles ainda não tinham presenciado como a ambição tirânica usava o OT para controlar o caminho de movimento do Goblin comerciante. Sua moral ainda estava alta. No entanto, isso só durou por um curto momento. Depois da guilda do Jardim de Ervas perseguir por algum tempo, eles ficaram todos chocados por esse tipo método de caminho de movimentação por OT. Depois de tentar a esquerda e a direita sem sucesso, Plantago Cid anunciou fortemente: 2 jogadores numa equipe. Comecem a matar os jogadores da ambição tirânica. Embora os jogadores da guilda do Riacho Azul já tivessem desistido, eles ainda continuavam assistindo casualmente o entusiasmo. Ao ver como os jogadores da guilda do Jardim de Ervas fizeram o mesmo que eles e se separaram para matar os jogadores da ambição tirânica, todos se sentiram repentinamente ótimos. Tesca, 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 tesca. A multidão estava cheia com esse tipo de sons. Após 5 minutos, Plantago Cid enviou uma mensagem ao Blue River, seu filho da puta. Por que não disse isso antes? Claramente, eles também descobriram que tinham sido enganados. Se eu dissesse, você acreditaria em mim? Blue River respondeu. Plantago Cid murmurou para si mesmo e depois respondeu seriamente: eu definitivamente não acreditaria. Então pronto. Blue River disse: o que faremos agora? Vocês vão desistir? Plantago Cid perguntou. Sim. Blue River disse. É. Eu realmente não acredito em você, Plantago Cid disse. Seu filho da puta, Blue River disse impotente. Os jogadores da Guilda do Jardim de Ervas voltaram a se reunir desanimados por algum tempo. A Guilda do Riacho Azul não estava longe deles. O que estava muito longe deles era o Goblin Comerciante. Daquelas outras guildas e jogadores, aqueles com habilidade já tinham visto que a Guilda do Jardim de Ervas e do Riacho Azul tinham desistido. Essas 2 grandes guildas tinham habilidades e eram organizadas também. No entanto, elas não tinham se saído bem. Então, o que as outras guildas de segunda categoria e os outros jogadores aleatórios poderiam fazer? Nesse momento, se todos se unissem, ainda poderia haver uma chance. Mas quem os guiaria? Plantago Cid ficou inquieto. Ele se moveu na frente de Blue River e disse diretamente: se não pudermos matá-lo, como podemos deixar a ambição tirânica facilmente levá-lo? Se todos nos unirmos, não importa quem pegue a primeira morte do Goblin, em qualquer caso é melhor que não seja o nome da ambição tirânica. É apenas um Goblin comerciante. É necessário fazer uma cena tão grande? Blue River disse. Plantago Cid pensou. Realmente não tinha sentido. Esse era o menor chefe selvagem. Se a ambição tirânica o conquistasse, não significava nada. Havia ainda um longo caminho pela frente. Você está sempre indisposto? Plantago Cid disse. Então vá em frente. Não é como se eu estivesse te impedindo. Blue River disse. Filho da puta, usar tanto esforço não fará bem. Eu não farei isso sozinho. Plantago Cid disse. Capítulo 79. Shangin Spring. A caça ao Goblin comerciante começou emocionante, mas terminou pacificamente. Uma vez que a guilda do Riacho Azul e do Jardim de Ervas desistiram, as outras guildas com habilidade tiveram uma pista e decidiram não perder mais tempo. Os outros jogadores aleatórios ainda não entenderam a situação e se recusaram a desistir. Eles acabaram ajudando a ambição tirânica a produzir mais dano. Finalmente, quando a ambição tirânica foi anunciar como sendo a primeira guilda a matar o Goblin comerciante, a guilda do Riacho Azul e a guilda do Jardim de Ervas ficaram muito tranquilas. Para uma guilda ser marcada nas classificações, isso significava que os membros da primeira morte só tinham membros da guilda. No entanto, Lord Green tinha saído recentemente da guilda do Riacho Azul e 5 dias ainda não se passara, por isso ele não poderia se juntar à ambição tirânica. Claramente, quando o chefe foi morto, ele deixou o time e naturalmente não apareceu nas tabelas de classificação, mantendo o grupo só com membros da ambição tirânica. Blue River desprezou esse ponto,
pois todos entenderam claramente que as contribuições de Lord Green para a ambição tirânica matando o Goblin comerciante eram muito grandes. Blue River acreditava que o uso do OT para controlar o caminho do chefe era simplesmente impossível para os próprios jogadores da ambição tirânica terem feito. Isso era porque não era possível para sua guilda do Riacho Azul ter desenvolvido esse plano, então sem dúvidas, a ambição tirânica de nível similar definitivamente não era capaz também. Eles confiaram na liderança de Lord Green. Blue River já tinha acreditado completamente que a força de Lord Green estava num nível completamente diferente do deles. Ele era um grande especialista que ultrapassou jogadores normais como eles. Com essa força, como ele poderia ser um ninguém? Qual especialista criou essa conta de baixo nível? Blue River obviamente não conseguia pensar em Lord Green como um novo jogador. Esse tipo de liderança corajosa significava que ele tinha que ter um conhecimento incrível do jogo. Não era possível para ele ser um novo jogador. Irmão, Blue River abriu sua lista de amigos e calmamente enviou uma mensagem ao Lord Green. Quanto tempo você acha que demorará para chegar ao nível 23? Todo mundo se importa tanto com essa questão. Ishio respondeu. Blue River não ficou surpreso. A razão pela qual todos se importavam tanto com esse problema era simples. No nível 23, ele poderia entrar na masmorra do Pátio dos Ossos. Todos estavam esperando por ele subir de nível e, em seguida, convidá-lo para definir um novo recorde. Hoje, a ambição tirânica roubou o Goblin comerciante e tinha provado um gosto do sucesso. Eles também devem ter reconhecido o valor desse grande especialista. Eu também não sei. Continue jogando e veremos. Ishio respondeu. Você tem que ir com a gente na masmorra do Pátio dos Ossos. Blue River disse. Vamos discutir isso mais tarde. Ishio não respondeu. Blue River ficou desesperado. Ele já havia predito que essas grandes guildas lutariam desesperadamente pelo Lord Green para quebrar e manter os recordes no 10º servidor. Por ter visto a calma e o intelecto de Lord Green por si mesmo, temia que Lord Green poderia tornar-se um mercenário caro. Ele não tinha muita confiança em controlar essa situação. Blue River continuou pensando e temporariamente desconectou do jogo. Ele inseriu um cartão diferente da sua conta de alto nível Blue Bridge Spring Snow. Nesse momento, no domínio celestial, todos os jogadores estavam agitados e ativamente usando suas entradas renovadas das masmorras. Mas uma vez que Blue Bridge Spring Snow logou, ele ainda atraiu muita atenção da guilda. Esse era um dos 5 grandes especialistas da guilda. Além disso, ele não deveria estar no 10º servidor, porque ele veio repentinamente para aqui. O primeiro a enviar uma mensagem ao Blue River foi o líder da guilda do Riacho Azul, Shanjin Spring. Pumpkin, o líder oficial é Shanjin Spring. Blue River só foi mandado para o novo servidor para liderar a guilda de lá. A mensagem era muito simples. 4 grandes pontos de interrogação. Ocupado. Blue River perguntou. Masmorra significava que ele estava atualmente numa masmorra. Vamos conversar depois que você sair. Blue River disse. Urgente. Não é urgente, mas eu preciso falar com você. Espere. As mensagens de Shanjin Spring eram sempre tão concisas. Mas isso definitivamente não era porque ele tinha poucas palavras para dizer, ele era simplesmente muito preguiçoso para digitá-las. A velocidade de mão desse cara era muito feroz. Ele também era obcecado por isso. Ele intencionalmente fazia alguns movimentos inúteis para aumentar sua velocidade de mão e também não queria desperdiçar os movimentos no chat. O momento dele mais famigerado foi quando alguém se enfureceu com Shanjin Spring no canal do mundo. No final, Shanjin Spring ficou claramente online, mas ele nunca respondeu. Para um grande líder de guilda como ele, esse tipo de ação não era apropriado. Mesmo se ele fosse muito preguiçoso para discutir com o cara, ele ainda era o líder da guilda. Ser perseguido por alguém no canal do mundo fez toda a guilda sentir-se como se estivessem perdendo a dignidade. Os membros da guilda procuraram por ele para responder, mas Shanjin Spring disse que já tinha respondido. Todo mundo ficou deprimido. Mais tarde, quando abriram o canal do mundo e olharam com cuidado, inesperadamente encontraram a mensagem. No acúmulo de mensagens no canal do mundo, Shanjin Spring respondeu com um total de 3 letras, VSF. A guilda inteira ajoelhou-se e se inclinou para cima e para baixo em adoração. A partir de então, VSF tornou-se a resposta insuperável da guilda do Riacho Azul com a raiva de outras pessoas. Eles continuaram usando até hoje. Blue River tinha acostumado-se com o estilo do velho Spring. Ele não disse mais nada e esperou. Depois de 10 minutos, Shanjin Spring enviou uma mensagem. Onde? Cidade da Subida do Riacho. A cidade da Subida do Riacho era uma das grandes cidades do domínio celestial. Como o nome tinha a palavra Riacho, a guilda do Riacho Azul posicionou sua guilda lá. Depois de um curto tempo, Shanjin Spring apressou-se.
Os dois jogadores encontraram-se. Chanjin Sping não omitiu nada. Aconteceu alguma coisa? Um grande especialista apareceu no 10º servidor. Blue River disse. O quão bom. Chanjin Spring ficou espantado. Blue River tinha voltado impacientemente para relatá-lo apenas por causa desse especialista. Eu não consigo dizer o quão bom ele é. Blue River disse. Qual classe? Ele ainda não escolheu uma classe. Blue River disse. Não escolheu uma classe. Sim, ele aprendeu habilidades de muitas classes diferentes. É como se ele estivesse jogando como um não especializado. Blue River disse. Shanjin Spring Hill, se ele é um não especializado, então naturalmente seus primeiros níveis são mais fortes. Sua vantagem de número de habilidades que ele tem é muito proeminente. Mas posteriormente, sem o dano de habilidades de nível médio e alto, ele não será capaz de manter-se. Ele também precisa de muitas armas. O peso afetaria sua velocidade. Além disso, uma vez que atingir o nível 50, não há mais como jogar. Quem ainda joga como um não especializado? Eu também pensei nisso quando o vi pela primeira vez. Mas a força desse cara não é isso. Eu admito a vantagem dele nos primeiros níveis, mas pela velocidade de jogo desse cara, a liderança e até coordenação, todos eles são extremamente fortes. Blue River disse. Para jogar como um não especializado nessa época, é claro que esse cara tem um conhecimento abrangente do jogo. Ma Shanjin de Spring disse isso e também sentiu que esse tipo de explicação era muito rebuscada. Alguém com apenas um conhecimento abrangente do jogo não traria Blue River para cá. Atualmente, no 10º servidor, ele pegou 3 primeiras mortes na aldeia iniciante. Por causa de sua participação no calabouço da floresta congelada, nosso time fez um novo recorde. Devido à participação dele na caçada pelo Goblin comerciante, a primeira morte foi pega pela ambição tirânica. Ele pegou a primeira morte do Yara atirador sanguinário. Ele levou um grupo de jogadores aleatórios e o roubou diretamente sob os olhos das 3 grandes guildas. Blue River sentiu que essas conquistas já eram suficientes para convencê-lo. Ele jogou com nossa guilda dele, e também ajudou a ambição tirânica, e então roubou o Yara atirador sanguinário sob os olhos das 3 grandes guildas? De que lado ele está? Shanjin Spring não entendeu. Ele não está em nenhum lado. Tentei acordá-lo, mas ele não está interessado. Pelo que posso ver, esse cara quer ser contratado. Ele aumentará os preços e depois ganhará uma fortuna. Blue River disse. Esse cara é um pouco estranho. Qual o nome dele? Lord Virin. Lord Virin. Existe um especialista com esse nome nesse servidor? Chanjin Spring ficou numa perda. Capítulo 80. Problemas do líder da guilda. Nunca ouvi falar. Blue River acompanhado de Chanjin Spring ficou numa perda também. Se realmente houver tal pessoa, então agirei um pouco e verei por mim mesmo. Chanjin Spring disse. Ok. Espere até que ele esteja no nível 23 e eu marcarei com ele para fazermos um novo recorde no Pátio dos Ossos. Você deve vir nessa hora. Blue River disse. Ele ainda não está no nível 23. Chanjin Spring ficou surpreso. Ainda 21 Blue River ficou um pouco embaraçado no nome de Lord Green. Não importava o que era dito, níveis no jogo seriam um tipo de símbolo. Sendo o especialista mais popular do 10º servidor, os níveis eram um indicador importante para as pessoas normais. Isso deixava pessoas como Blue River, que era quase nível 25, sem palavras. Isso eu definitivamente tenho que ver por mim mesmo se eu tiver uma chance. Chanjin Spring disse. Então eu te ligarei na próxima vez. Blue River disse. Ok. Chanjin Spring assentiu com a cabeça. Embora ele não tenha dito isso diretamente, ele já entendia o propósito do Blue River de vir aqui. Blue River queria saber qual a verdadeira decisão do líder da guilda sobre o que fazer com esse especialista, sobre se deveria ou não lutar por ele com tudo o que tinha. Depois de conversar casualmente por um tempo, Chanjin Spring saiu. Blue River costumava admirar sua conta de alto nível. Quando ele estava prestes a ficar offline e sair, ele repentinamente ouviu uma voz que ele não gostava, ou o velho Blue, por que você veio? Que azar. Ele só tinha voltado por um curto período de tempo e infelizmente ele se deparou com esse cara. Blue River suspirou e se virou. Ele imediatamente viu Popular Beach, esse nome extravagante, bem como esse corpo cheio de equipamento extravagante. Nada demais. Eu tinha algumas coisas para fazer aqui. Blue River respondeu indiferentemente. Se você tem tanto tempo, por que não comparamos notas na arena? Popular Beach estava claramente preocupado com o duelo anterior não concluído. Sem tempo. Eu ainda preciso voltar ao novo servidor para a masmorra. Blue River rejeitou-o. Não demorará tanto. Popular Beach parecia gostar de controlar sua voz para parecer um som luxuoso. Do nome desse cara até seu equipamento, todos eles eram extremamente extravagantes.
Naturalmente, o significado real de suas palavras estava sugerindo que ele poderia facilmente despachar Blue River. Blue River era uma pessoa que se preocupava em perder face, então ele ficou imediatamente com raiva. Seu sangue estava fervendo e ele tinha o coração para ensinar uma lição imediatamente a esse cara, mas ele de repente ouviu uma voz: Blue Bridge, você não deveria se apressar? Blue River virou-se e ele não sabia quando, mas Shanjin Spink tinha voltado. Eu já vou. Blue River respondeu e não se incomodou com o popular Beach, desconectando imediatamente. Shanjin Spring tinha voltado para tirá-lo de problemas. Blue River entendeu claramente isso. Quanto ao popular Beach, muitos jogadores na guilda sabiam sobre a pressão dele. Embora o rumor atual era que o líder da guilda tinha enviado Blue River para ser o pioneiro no 10º servidor em preparação para dar ao popular Beach uma posição. Blue River compreendeu claramente que a ação do Shenjin Spring era porque ele não queria ver esse tipo de luta entre os dois. Isso aconteceu porque, para esse tipo de luta, não importava quem ganhasse ou perdesse, o perdedor perderia muita face e era muito possível que o perdedor deixasse a guilda. Isso seria como ser forçado a sair. Definitivamente despertaria a simpatia de muitas pessoas e faria com que muitas pessoas perdessem a esperança na guilda. O choque causado por isso provavelmente não seria pequeno. Afinal, Popular Bash e Blue River representavam os poderes entre os novos e antigos jogadores da Guilda do Riacho Azul. Quanto ao outro aspecto, Shanjin Spring ajudou Blue River secretamente a manter sua posição. De relance, Blue River parecia ter sido mantido o mais longe possível do núcleo do domínio celestial, mas no 10º servidor, Blue River estava no comando. Quem saberia quantos especialistas recém-recrutados ele encontraria lá? Uma vez que esses jogadores entrassem no domínio celestial, seria difícil de dizer se esses jogadores colocariam mesmo Shanjin Spring em seus olhos. Imagine Popular BH. Enviá-lo para o novo servidor era para deixar Blue River desenvolver sua fundação. Banimento ou qualquer outra coisa, esse tipo de pensamento era muito ingênuo. Blue River entendia isso claramente porque era algo que Shanjin Sping explicara lhe calmamente. Ele tinha contado ao Blue River mais diretamente que se o Blue River lutasse contra a Popular BH, ele não estaria tão otimista em relação ao Blue River. Ele acreditava que se os dois lutassem por 3 rodadas, então Blue River só teria uma chance de 30% de ganhar. Blue River estava impotente. Ele realmente não estava confiante em derrotar Popular BH. Agora parecia que Shanjin Spin via isso ainda mais claramente. Blue River, seu coração era como um espelho asterisco, viu Shanjin Spin voltar para ajudá-lo a sair da situação. Em seu coração, ele ficou profundamente comovido pela atenção dele. Como resultado, ele não se incomodou em discutir com o Popular BH e ficou diretamente offline. Pensando nisso, ele desconectou nesse momento. Blue River repentinamente sentiu um pensamento estranho surgir. Ele realmente queria ver o olhar aterrorizado no rosto de Popular BH quando ele fosse completamente suprimido por Lord Green. Esse pensamento não era muito bom. Blue River bateu na sua cabeça. Não importa o que acontecesse, Popular BH ainda era um companheiro da guilda. Embora tivessem alguma inimizade um para com o outro, como ele poderia deixar um estranho fazê-lo perder a face? Nossa, ele realmente estava ansioso com isso. Blue River descobriu que ele estava tentando enganar seu coração. Depois de soltar 2 longos suspiros, ele colocou seu cartão da conta Blue River e retornou ao 10º servidor. Quando ele ficou online, alguém de sua guilda chamou a masmorra. Blue River viu que ele estava quase no nível 25. Seu coração de repente caiu. Ele tinha esquecido algo. Ao pensar, ele imediatamente procurou Lord Green na lista de amigos dele. Quando você quer limpar a floresta congelada com a gente de novo? O recorde de limpeza da floresta congelada não estava no limite. Os vários jogadores online estavam prestes a atingir o nível 25. Depois de trocar o equipamento por um do nível 25, esse era o momento em que conseguiriam o recorde final da floresta congelada. No entanto, mesmo se eles usassem equipamento de nível 25, se eles quisessem copiar o método de Lord Green da investida em ondas, embora pudessem fazer todo o resto, puxar os monstros como Lord Green não era possível para eles. Todos eles tentaram furtivamente isso antes. Blue River estava pensando em limpar o pátio de ossos quando Lordin atingisse o nível 23 e se esqueceu que ele não tinha resolvido completamente o recorde da floresta congelada. E sua resposta de Ishio foi um pouco hesitante. Alguém já marcou para ir com você? Blue River enfraqueceu. Eu já fiz um compromisso. Ishio disse impotente. É a ambição tirânica novamente? Blue River disse melancolicamente. Sim. Irmão, eu pedi para irmos ao pátio de ossos, mas você me disse que ainda falaria sobre isso mais tarde. Por que é que quando eles pedem, você concorda? As bochechas de Blue River fluíam lágrimas. As designações que você pede são todas coisas que eu ainda não posso fazer.
Eu posso fazer floresta congelada hoje à noite. Ishio disse. Blue River ficou impotente. Ele decidiu vigiar o nível de Lord Green atentamente. Bem quando o Lord Green alcançasse o nível 23, faria imediatamente uma designação ao pátio de ossos. Floresta congelada. Blue River sentiu-se um pouco triste. Eles tinham acabado de definir o recorde não há muito tempo, e essa noite ele seria quebrado sem dúvidas. Ou talvez não. Blue River pensou repentinamente. Embora seus níveis fossem todos níveis 25, seu equipamento não poderia acompanhar o ritmo com eles tão rapidamente. Só agora Blue River e os outros têm os equipamentos completos de nível 20 roxo. Isso também era apenas porque as masmorras da aldeia iniciante poderiam ser limpas sem limites. No processo de ir a masmorras até nível 20, eles naturalmente encontraram um monte de bons equipamentos. Mas e agora? Embora o equipamento de nível 25 caísse tanto na floresta congelada quanto no pátio de ossos, o equipamento roxo não tinha uma taxa de drop alta. Passou-se apenas 2 dias, cada calabouço só poderia ser limpo 4 vezes, eles seriam capazes de equipar completamente um time. Ele calculou isso, mas Blue River ainda ficou sombrio. Embora não houvesse tantas armas de nível 25 roxas como as de nível 20, ainda havia o suficiente para equipar um time. Sua guilda do Riacho Azul poderia, então a ambição tirânica deve ser capaz de conseguir também. Suspiro.